o link aqui pelo chat para eu poder mandar para as pessoas. Olá a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento, né? Meu nome é Guilherme, sou hoje quem está na frente desse projeto chamado Mesa de Debates, e hoje nós estamos aqui, né, com a Marie, do MRT do Esquerda Diário, para discutir um tema que eu acho que é bastante importante, né, que é sobre a frente de esquerda da Argentina. É uma frente de esquerda que vem protagonizando, dando vários exemplos bastante importantes, né, na luta de classe argentina, também na luta de classes internacional, e acho que é importante, né, trazer esse exemplo para o Brasil e começar a fazer essa discussão, né. Marie, antes da gente começar as perguntas, por favor, se apresente. Sim, Gui, primeiro, muito obrigada pelo convite para participar aqui dessa conversa. Com certeza, a experiência da FIT na Argentina e do PTS é uma experiência central para a gente pensar justamente como defender uma saída de independência de classe, né? Meu nome é Marie, eu sou estudante da UFRN, eu sou editora de Esquerda Diária do Rio Grande do Norte. Enfim, sou professora de idiomas, era bolsista da UFRN, mas minha bolsa foi cortada, então agora eu estou trabalhando só particular, nos cortes de bolsas que aconteceram por conta da pandemia, a minha foi junto, e do instituto, inclusive, inteiro que eu trabalhava. E é isso, acho que é isso. Sim. Marie, para começar então a nossa entrevista, né? Eu queria que você explicasse por que a FIT pode ser considerada um exemplo para a classe trabalhadora brasileira e também para a esquerda brasileira como um todo. Sim, muito importante. Eu acho que é bom começar explicando o que é a FIT, né? A FIT, ela é uma frente política eleitoral, isso significa que é uma frente entre organizações políticas baseada em um programa, baseada em ideias que se defende conjuntamente. E ela foi fundada em 2011 por conta de uma lei bastante restritiva que foi aprovada no Congresso Nacional Argentino durante o governo da Cristina Kirchner, que hoje é vice-presidenta do Alberto Fernandes. E essa lei, ela impõe uma porcentagem mínima de votos que as organizações têm que ser nas PASSO, que são como se fossem eleições primárias. São eleições que acontecem para que os candidatos possam se candidatar. Então, você teria que ter, no mínimo, 1,5% dos votos válidos para poder aí se candidatar, para conseguir participar dessa segunda fase. E, na verdade, isso daí foi uma cláusula de barreira que visava excluir justamente a participação dos partidos de esquerda e dos trabalhadores, com o objetivo de beneficiar mais ainda os partidos tradicionais. E aí, o que aconteceu foi que a FIT foi fundada com o PTS. O PTS é a organização irmã do MRT, lá na Argentina, é impulsionador da Rede Internacional de Diários Esquerda Diário. O PTS, o Partido Obreiro e a Esquerda Socialista fundaram a FIT conjuntamente, e desde 2019 foi transformada em FIT Unidade, porque o MST se somou à FIT. E eu acho que é bem interessante pensar a FIT, e eu acho que o exemplo da FIT ele consiste em 3 eixos que são bastante centrais para a gente pensar, e que, no contexto que a gente está vivendo, inclusive a gente passou aí por um 2020 de pandemia, a gente está vendo todas as consequências da pandemia que turbinou a crise capitalista internacional que a gente já estava vivendo, e uma situação na qual a gente viu claramente como, de conjunto, os estados burgueses privilegiaram dar milhões e bilhões para salvar empresas, enquanto os trabalhadores da saúde a nível internacional não tiveram nem acesso à EPI, causando aí centenas de milhares de mortes. Eu acho que se a relevância de pensar a FIT se atualiza, né? O primeiro elemento que eu queria colocar sobre a FIT é justamente qual que é o programa de independência de classe que determina a atuação da FIT. Porque, inclusive, acho que vale pegar um elemento do que está acontecendo na Argentina hoje, né? Que a gente tem uma situação de bastante calamidade social, de bastante crise social, um alto índice de desemprego, inclusive a inflação, ela está aí crescendo,
A inflação está prevista para ir para 40% no próximo ano, inclusive. E a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, frente a um cenário onde o governo do Alberto Fernandes está aprovando um orçamento para 2021, que, só para a gente ter dimensão, na saúde, prevê uma queda de quase 10% do orçamento no meio da pandemia, e para as universidades também, para os direitos sociais, uma queda de 15%, justamente seguindo os moldes e as diretrizes do Fundo Monetário Internacional. E a FIT é a corrente política que vai falar que, na verdade, as prioridades têm que ser invertidas de conjunto e não se pode mais seguir pagando a dívida pública que asfixia o orçamento público e condena justamente os trabalhadores a tanta miséria. Ou, por exemplo, os companheiros da FIT defendem justamente, durante toda a pandemia, defenderam que o IFE, que é o auxílio emergencial argentino, em vez dele ter o valor que tem, ele ir para 30 mil pesos para que seja possível sobreviver nesse contexto, assim como defendeu a unificação dos leitos, tanto do privado quanto do público, e justamente que o sistema de saúde fosse nacionalizado sob controle dos trabalhadores. Ou, por exemplo, defender que exista trabalho para todos, então que as horas de trabalho se dividam entre todas as mães disponíveis para trabalhar, para que cada um trabalhe 6 horas, 5 dias por semana, e justamente nesse sentido, indo na contramão dos interesses capitalistas que lucram com a nossa superexploração, né? Então, eu acho que é muito valioso que exista justamente uma iniciativa política que defende esse tipo de programa, um programa para que verdadeiramente os capitalistas paguem pela crise. E o que é fascinante é pensar que a FIT, para além da atuação nacional na Argentina, tem uma lógica de atuação internacional também, tanto se solidarizando com os povos em luta, inclusive foi muito emblemático ano passado, quando durante um debate eleitoral, o Nicolás Del Canho, na verdade, pediu 1 minuto de silêncio para as vítimas da rebelião, da revolta chilena, que foi muito forte, e esse ano a FIT foi linha de frente de convocar uma conferência latino-americana dos Estados Unidos, que reuniu dezenas de organizações do continente, justamente para debater a necessidade de superar o reformismo e construir uma organização internacional da classe trabalhadora revolucionária que não vá negociar com os nossos direitos e fazer conciliação com quem nos explora e nos ataca. E combinado com isso, tem o parlamentarismo revolucionário, né? Que, tipo, isso baseia a atuação do parlamentarismo revolucionário, que eu acho que a gente pode aprofundar mais, mas justamente a lógica de atuar no parlamento, em especial os companheiros do PTS, o Nicolás Del Canho, a Miriam Bregman, para utilizar todo o espaço do parlamento para impulsionar e apoiar e fazer emergir a luta da classe trabalhadora e voltar a todas as necessidades da classe trabalhadora, do povo oprimido, das mulheres, das LGBTs, dos povos originários, contra o Estado capitalista, e não aumentando sua confiança nele, né? Então, acho que, para começar, acho que eu até me estendi um pouco, mas para começar, isso são alguns elementos que são bastante centrais para a gente pensar justamente o que é a Frente de Esquerda Unidade na Argentina. Eu queria que você falasse um pouco em relação a esse processo, essa organização que se deu, né, essa discussão em torno de um partido revolucionário internacional, que aconteceu esse ano, né, inclusive, né, eu acho que seria importante comentar um pouquinho antes da gente ir para a segunda pergunta. Sim, totalmente, com certeza. Eu acho que é bem interessante pensar como a própria convocatória da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores para a Conferência Internacional. Um segundo aqui, porque você está travando. Rapidinho. Tudo bem. Enfim, o que é bem interessante em relação à convocatória da conferência é que ela justamente partiu do nível do que estava colocado de cenário internacional, em especial a partir de uma iniciativa do PTS, colocando uma discussão sobre a centralidade de se pensar o que era o processo político de mobilização social, de revolta social, iniciado por justiça por George Floyd, no Black Lives Matter, nos Estados Unidos, que, na verdade, se a gente for pensar, praticamente toda a população americana foi para a rua se manifestar, milhões e milhões, sendo o movimento social mais massivo que já existiu na história dos Estados Unidos,
e o que isso significa para a localização do principal imperialismo internacional no mundo, e o quão central é refletir isso para a América Latina de conjunto, que, inclusive, pelo Deep State estadunidense, é tratado literalmente como quintal, né? A gente viu o que foi tanto o golpe de Estado na Bolívia, quanto as sucessivas tentativas na Venezuela. E, a partir disso, combinado com o que foi a revolta chilena no ano passado, a revolta do Equador contra os ajustes do FMI, na verdade, o que se colocou é que é urgente e necessária a construção de organizações revolucionárias na América Latina e no mundo de conjunto. E, a partir disso, eles fizeram a convocatória, justamente, inclusive, porque a América Latina saiu de um ciclo dos governos chamados pós-neoliberais, que colocavam, na verdade, uma expectativa de que, dentro de um cenário de crescimento econômico, se poderia ir pouco a pouco avançando nos direitos, quando, na verdade, a gente viu o quanto a própria Dilma Rousseff aqui no Brasil passou a atacar brutalmente e, na verdade, governou bastante aliada com os setores mais reacionários que depois fizeram o golpe institucional, mas o quanto, na verdade, isso coloca para a América Latina justamente a centralidade de defender a independência política dos trabalhadores em relação aos capitalistas, aos seus estados, seus governos e partidos. E o interessante é que a primeira resolução, inclusive, da conferência virtual latino-americana dos Estados Unidos, que a FIT convocou, é justamente a necessidade de rechaçar a conciliação de classes de conjunto, assim como a centralidade de combater o imperialismo na América Latina e defender o não pagamento da dívida pública em toda a América Latina e em todo o Caribe, inclusive, justamente exigindo a saída do próprio FMI, que agora determinou o que está sendo o orçamento 2021 na Argentina. Combinado com... Desculpa. Pode continuar. Sim. E justamente colocando a centralidade de apoiar a luta do povo venezuelano, apoiar a luta do povo boliviano, apoiar a luta do povo chileno, que fez uma gigantesca revolta e agora segue nas ruas exigindo justiça pelos mortos da revolta e pelos presos da revolta, inclusive defendendo justamente a necessidade de uma Assembleia Constituinte livre e soberana para varrer o regime de Pinheira, assim como também colocou bastante ofensivamente a necessidade de repudiar o gatilho fácil, que são os assassinatos policiais, que são bastante comuns no conjunto da América Latina e nos Estados Unidos. Assim como também teve todo pontos programáticos que foram reafirmados e tudo mais, e a gente avalia que foi um espaço bastante importante para se debater justamente o que é necessário e o que significa defender uma saída de independência de classe, né? Porque se pode falar em abstrato bastante sobre defender uma saída de independência de classe, mas se isso não está vinculado a um programa e a uma prática política, que inclusive pode ser encontrada no conjunto dos países onde as correntes têm atuação, na verdade não se comprova na realidade, né? Sim, exatamente. Indo para a segunda pergunta, recentemente nós temos visto lutas por moradia na Argentina, como com ocupações de terreno e também que teve forte repressão também, por exemplo, em Guernica. Você pode contar como foi esse processo? Sim, com certeza. Guernica é um terreno que fica na província de Buenos Aires, na Zona Sul, e isso foi uma ocupação que aconteceu com mais de 2.000 famílias que decidiram ocupar o terreno para começar a montar suas próprias casas, porque foram impedidas de seguir trabalhando por conta da pandemia. O governo do argentino, inclusive, deu um IFE um auxílio emergencial completamente insuficiente, assim como o Bolsonaro no Brasil, e isso fez com que as pessoas não tivessem como pagar aluguel, ou diretamente não pudessem seguir trabalhando por conta do nível de informalidade que existia e o nível de repressão policial que foi implementada pelo governo de Alberto Fernandes, com a quarentena obrigatória, da qual, inclusive, grandes vítimas foram justamente os jovens que literalmente não tinham para onde ir. E essa ocupação, ela foi uma ocupação muito grande, que ganhou bastante, que foi muito perseguida, na verdade. Assim, o conjunto da mídia burguesa fez uma campanha bastante consciente de criminalização
do acampamento, falando que são um bando de desocupado, vândalo, essas coisas que a direita gosta de fazer, e inclusive questionando se as famílias que estavam vivendo lá realmente teriam necessidade de estar lá ou não, como se fosse uma escolha, né? Se ver nessas condições. Uma coisa bastante absurda. E, na verdade, o PTS, na frente de esquerda, deu uma batalha bastante dura sobre a necessidade de cercar de solidariedade essa ocupação. E a rede de trabalhadores precarizados, que é como se fosse uma rede de solidariedade entre trabalhadores precarizados. Trabalhadores que são motoristas de Uber, entregadores de bicicleta, entregadores de moto, trabalhadores do telemarketing, do Subway, Burger King, McDonald's. Eles estão se organizando numa rede de precarizados. Como a gente sabe, as centrais sindicais na Argentina, assim como no Brasil, elas viram as costas para os trabalhadores mais precários, na verdade. Inclusive, aqui no Brasil, a gente viu ela sendo parte de aplicar coisas como a MP 936, e também na Argentina são parte de implementar os ataques junto com o Alberto Fernandes. E essa rede de trabalhadores precarizados começou a batalhar para levar solidariedade e levar apoio para esses trabalhadores. Inclusive, é um negócio muito impressionante, assim, porque conseguiram juntar dezenas de milhares de pesos e muitas doações, porque, inclusive, essas ocupações enfrentavam dias e dias e dias de chuva, e começaram a se organizar as mulheres da ocupação a partir de uma comissão de mulheres, que foi o que possibilitou com que elas não caíssem nas armadilhas do governo. O que o governo falava? O governo falava, a gente vai analisar, vocês saem daqui e depois a gente conta para vocês se vai ter um lugar para vocês morarem ou não. Ou seja, uma enganação total, né? Um absurdo. E o Esquerda Diário na Argentina cumpriu um papel bastante central de fazer com que essa luta pudesse ser conhecida e batalhar, para setores mais amplos sobre quem eram esses trabalhadores que estavam sendo ultra criminalizados pela grande mídia. E aí, o que aconteceu foi que, a partir de uma decisão judicial, aconteceu uma reintegração de posse violentíssima em Guernica, reacionaríssima, a mando do governador Axel Kicillof, que é um peronista, e com o ministro Sérgio Berni de segurança comandando o conjunto da operação em terreno. E foi um negócio absurdo, assim, porque eram famílias, eram milhares de crianças, e os primeiros lugares que foram destruídos, colocaram fogo nas casas, Gui. Colocando fogo nas casas, colocando fogo nos alimentos, colocando fogo na escolinha. As professoras, que são parte do PTS, organizaram uma escolinha junto com as mães e junto com as crianças, porque elas queriam continuar estudando, um direito mínimo. E uma das primeiras coisas que a polícia destruiu foi a escolinha das crianças. Assim, é uma repressão absurda, e depois o Kicillof e o Berni tiveram a cara de pau de ir para a grande mídia e falar que a esquerda que tinha levado as bombas de gás lacrimogêneo. Você consegue acreditar num negócio desse? Que a esquerda tinha levado as bombas de gás lacrimogêneo depois de uma repressão duríssima, com muitas balas, muitos feridos, mas que deu trabalho. E que, para além de dar trabalho, na verdade, Nicolás Delcanho e Miriam Bregman foram para a grande mídia, participaram de vários programas, denunciando justamente toda a repressão que ocorreu. Tem um vídeo bem forte, que é da Miriam num programa de TV, e que o apresentador, ele vira para... A Miriam Bregman é deputada de Buenos Aires, do PTS. E o apresentador vira para ela e fala assim, não, porque você acha normal que entre os detidos tinha vários militantes da esquerda? Ela olhou para ela e falou assim, acho justo. Onde que a juventude de esquerda tem que estar quando tem milhares de famílias sendo reprimidas pelo Kicillof? É óbvio que elas têm que ser linha de frente de resistir junto com os trabalhadores. E isso está sendo uma experiência muito importante, inclusive porque vários setores de trabalhadores, como da Madigraf, que é uma empresa sob controle operário que existe na zona norte de Buenos Aires, e de outras fábricas, estão se organizando para levar solidariedade, e, inclusive, depois de amanhã, vão fazer uma manifestação na Puente Pueyrredón, justamente para exigir que seus direitos sejam atendidos, exigir justiça pela repressão e um lugar para morar. E é muito forte essa questão de eles justificarem a repressão em cima de uma deliberação de um juiz, né? Que mostra tanto qual é o caráter do Poder Judiciário, tanto na Argentina, quanto a gente sabe muito bem qual é o caráter dele aqui, quanto o absurdo que é
um governo que se diga progressista organizar esse nível de repressão em cima de trabalhadores que lutam por um direito mínimo à moradia. Sim. Um ponto que me chama bastante atenção na FIT é a maneira que ela se liga com a luta de classes, né? E eu queria saber, assim, qual que é a importância da luta de classe para a construção dessa frente? Totalmente. Eu vou te pedir licença, Gui, para ler uma citação de uma camarada que chama Ximene Vanderlei. Ela é mestre pela Federal de Campina Grande, aqui no Nordeste, e ela tem uma tese de mestrado baseada em pesquisar sobre o que é o parlamentarismo revolucionário. Tanto as origens dele, quanto qual que é a atuação do PTS hoje. É bem curtinho. As instâncias parlamentares do regime devem ser utilizadas como locais de militância que permitam servir ao desenvolvimento da luta de classes, com os revolucionários atuando como tribunos do povo. Isso significa exercer uso tático do mandato parlamentar dentro de uma estratégia revolucionária, submetendo seu mandato à luta extraparlamentar e colocando-se a serviço dos trabalhadores e das lutas em curso no país, mantendo sua independência política dos patrões, dos governos e do Estado. Eu acho que essa é uma formulação que é muito forte, né? Que é submeter seu mandato à luta extraparlamentar. Então, essa é a localização para os parlamentares do PTS da relevância da luta de classes. O centro não é o parlamento, de forma alguma. O centro é fazer com que o espaço que é adquirido sirva justamente para fazer, como o Lenin coloca no que fazer, com que cada uma das demandas sentidas no cotidiano se voltem, não para confiar no Estado, porque a gente tem 1 ou 2 parlamentares lá, mas justamente para concentrar toda essa energia e toda essa indignação para questionar o conjunto do regime capitalista. E utilizar cada um dos espaços que existem para dar força e voz para a luta da classe trabalhadora. Então, eu acho que é muito forte quando você vai ver as fotos, por exemplo, das assembleias, das ações na própria ocupação de Guernica, e aí você vai ver as fotos e no meio das fotos está lá o Cláudio Delle Carbonara, por exemplo, que é um parlamentar. Ou na repressão, em repressões policiais absurdas em fábricas em luta, você vai ver os vídeos e estão lá na linha de frente Nicolás Del Canho, Miriam Bregman, sem arredar o pé, justamente para combater a repressão e justamente para poder fazer com que esses conflitos dos trabalhadores ganhem voz. Ou, por exemplo, em Guernica mesmo, a Alejandrina Bari, que foi linha de frente da atuação contra a repressão policial. Então, acho que é bastante profunda a ligação, porque tanto no sentido da atuação cotidiana, quanto no sentido de o que o parlamentarismo revolucionário vai se tensionar para fortalecer, que é justamente o campo da luta extraparlamentar. Assim. Sim, me chama muita atenção essa atuação, né, dos parlamentares da FIT em relação à luta de classes. A gente pode citar, por exemplo, o do Nicolás Del Canho, que literalmente apanhou da polícia por defender trabalhador, né? Você acha que falta isso para os parlamentares de esquerda, como, por exemplo, os parlamentares do PSOL? Eu acho que quando a gente vai pensar a discussão em relação à esquerda brasileira, é muito fundamental a gente pegar mais de conjunto o que a gente vive no Brasil, né? Porque a gente vive sob um governo Bolsonaro, que é um reacionário completo, negacionista, responsável por cada uma das mortes por Covid-19, mas de forma alguma um responsável sozinho, né? A gente viu, inclusive, agora o fortalecimento, uma espécie de fortalecimento do Dória, que no começo da pandemia se prostrava aí como grande oposição a Bolsonaro, enquanto aplicava cada um dos ataques contra a classe trabalhadora, inclusive avançando com ataques contra os próprios servidores públicos do Estado, né? E agora a gente vê o que é o Covas, que é o cara que, enquanto as professoras e os servidores públicos estavam lutando contra a reforma da Previdência, estavam apanhando da polícia para lutar pelo seu direito de não morrer trabalhando, mandava beijinho e fazia ironia. Então, é essa direita podre
que a gente está debatendo. E que são, na verdade, foram parte fundamental da articulação do golpe institucional de 2016, que veio justamente para poder atacar os trabalhadores num ritmo mais acelerado e mais subserviente ao imperialismo. Então, acho que é muito central a gente pensar justamente quem são esses setores que fizeram parte do golpe institucional, como, por exemplo, o Rodrigo Maia, que acho que saiu nota dele exigindo reformas imediatamente após as eleições municipais, acho que nos últimos 5 dias, né? Saiu notícia dele falando que, beleza, eleições, só que agora elas passaram, e do que se trata é aprovar a PEC emergencial e aprovar a reforma administrativa para atacar ainda mais a saúde, a educação e as condições de vida da classe trabalhadora. A gente também sabe o que é a atuação do STF, que foi parte fundamental de garantir a execução do golpe institucional e também da prisão do Lula. E aí eu acho que a gente tem que debater o que é esse regime do golpe institucional, que é um regime completamente apodrecido, autoritário e que avança para destruir os nossos direitos de conjunto. E aí eu acho que a gente tem que entrar, inclusive, em refletir quem são esses setores que fizeram o golpe institucional, no sentido de combinar eles com quem se fortaleceu nas eleições. Porque quem se fortaleceu, quem saiu como grande vencedor, é o bonapartismo institucional, né? O mal chamado centrão, que na verdade é o perfeito herdeiro da ditadura militar. E que cada um desses ataques que foram aplicados contra a classe trabalhadora tiveram junto os votos, por exemplo, do PDT, da Batata Liberal, da Tabata Amaral, que é governo, inclusive, no Amapá, e reprimiu a população absurdamente, enquanto dezenas de dias estavam sem luz e sem água, vivendo uma calamidade muito profunda, que é fruto da privatização que todos eles defendem. Pensar justamente o que é o PSB, que ajudou também a aprovar cada uma das reformas. Eu morei, inclusive, numa cidade governada pelo PSB, e, assim, o nível de ataque à saúde, o nível de ataque ao transporte é muito forte. Ou mesmo a rede da Marina Silva, que também, assim, contra os direitos das mulheres em primeira linha e a favor do autoritarismo judiciário em primeira linha. Agora, a questão é que esses 3 últimos que eu citei estavam junto na eleição municipal, no segundo turno municipal, que foi um segundo turno bastante nacional, porque se debateu em todos os lugares, que foi justamente o de São Paulo. E tanto o PDT, quanto o PSB, quanto a Rede apoiaram a candidatura do Boulos, e além de apoiar a candidatura do Boulos, ainda o Boulos afirmou que o que estava se colocando não era um apoio, mas estava se colocando era uma nova proposta de governo, porque se eleitos, todos eles iam governar juntos. Isso sem mencionar o PCdoB, que entregou a base de Alcântara no Maranhão. Esse é o PCdoB. É o PCdoB que aprovou a isenção para as igrejas, que todos os deputados votaram a favor. E o PT, que governou o país por 13 anos, pagando a dívida pública religiosamente e atacando os direitos dos trabalhadores e justamente abrindo espaço para essa direita golpista e para a extrema-direita. Em nome da governabilidade, foi abrindo cada vez mais espaço, negociando, inclusive, os direitos das mulheres como moeda de troca, e que foi o que deu no golpe institucional. Então, eu acho que o primeiro elemento que é muito central da gente refletir é como é urgente batalhar por uma esquerda com independência de classe no Brasil. Urgente. Que não queira se aliar ao PCdoB e ao PT, que entenda que o PDT, o PSB e a Rede são partidos golpistas e burgueses, e são opostos aos nossos interesses, e que queira defender, de fato, um programa de independência de classe para poder basear nisso a sua atuação. Assim, inclusive, a gente do MRT, a gente teve candidaturas, né? A gente teve candidatura com a Bancada Revolucionária dos Trabalhadores em São Paulo, em Contagem e em Porto Alegre. Mas a gente teve que retirar as nossas candidaturas, e eu tenho muito orgulho de ter retirado essas candidaturas. Tanto a Lívia Tonelli, em Campinas, no interior de São Paulo, retirou a candidatura a partir da coligação com o PT. Tanto a Maíra Machado, que retirou a candidatura a partir da coligação com a Rede. E também, no Rio de Janeiro, a Carolina Cacau, que retirou a candidatura justamente porque o PSOL decidiu, no país de Ágata, de João Pedro, de Giovanni Gabriel, simplesmente colocar um ex-comandante-geral da polícia como candidato a vice. E eu acho que isso foram decisões que foram muito corretas, porque, inclusive, esse caminho de achar que é normal se aliar com o PDT, com o PSB, com a Rede,
faz com que correntes como a Resistência, que ainda se reivindica trotskista, mas tem apoiado abertamente o chamado voto no Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que inclusive ganhou e ligou para o Bolsonaro um segundo depois. Então, eu acho que esse elemento de pensar a centralidade da independência de classe, para que a gente deixe de pagar a crise da forma que a gente paga hoje, eu acho que é um elemento que é bastante central. Sim. E, além disso, esse respeito aos marcos do que o regime permite, né? Tipo, a atuação por dentro do que o regime permite. O que o regime permite e o que o regime quer é justamente que a esquerda se alie a golpistas, aos burgueses, porque é completamente inofensiva para fazer eles pagarem a crise, assim. Então, acho que isso são elementos que têm que fazer parte da nossa reflexão para pensar justamente como batalhar por uma esquerda revolucionária no Brasil. Sim, já que você tocou nesse ponto, eu queria perguntar, né, o pessoal, né, a gente percebeu que, mais explicitamente, que no segundo turno, nas eleições, vinha através de um processo de direitização, né? Esse processo começou no segundo turno ou começou antes, né? Por exemplo, em algumas cidades, como Santo André, que se coligou com a Rede e outros partidos golpistas. Sim, acho que justamente, que nem você colocou, é um processo de direitização que vem ocorrendo. E o processo eleitoral foi uma expressão bastante forte disso, né? E eu acho que a gente tem que, justamente esses casos que você citou, são um exemplo bastante concreto de como se deu esse processo de direitização. Sim. E eu queria que, já que você... Ai, desculpa. Pode falar. E já que você colocou da questão do pessoal, eu queria que, assim, que você já colocou já alguns elementos, mas eu queria que você comparasse para quem estiver nos assistindo, ter bastante clareza do que significa a FIT. Queria que você comparasse essa frente ampla, formada pelo Boulos, e com a FIT, com a frente de esquerda. Beleza. Eu acho que o que eu poderia fazer é dar alguns exemplos de batalhas muito fortes que a FIT dá, para a gente conseguir pensar o Sérgio comentando a questão da resistência, chamando o voto no Eduardo Paes. Sim, justamente. É completamente inaceitável. Na verdade, é essa palavra. É completamente inaceitável, e se a gente não pensar justamente como batalhar para construir uma esquerda revolucionária que supere essa conciliação de classes e supere essa confiança absurda na burguesia e nesse regime do golpe, concretamente não vai existir saída, né? Eu acho que um dos elementos que chamou bastante atenção, por exemplo, foi a discussão em relação à lei de responsabilidade fiscal, né? A governar com responsabilidade fiscal. E quando a gente pensa nesses partidos burgueses que fizeram parte dessa frente ampla, são, na verdade, árduos defensores do pagamento da dívida pública, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, do golpe institucional de conjunto. E, ao passo que é isso que está sendo, é isso que é oferecido, é isso que nossas aspirações devem ficar limitadas, então aceitar esses ataques que já vieram, inclusive, a Frente de Esquerda e Unidade, por exemplo, defende arduamente o não pagamento da dívida pública. E que, na verdade, o orçamento de 2021, que está sendo preparado e que agora, inclusive, está aprovando uma redução das aposentadorias, que é um negócio profundamente escandaloso, assim. E pra você ter noção, hoje, o que a gente chama de salário mínimo de IES no Brasil, que lá chamam de canasta familiar, está em 50 mil pesos. A aposentadoria, hoje, é de 19 mil pesos. E agora eles querem aprovar por decreto uma redução da aposentadoria em 5%. Um negócio completamente inadmissível, assim. E que está vinculado justamente a garantir o pagamento religioso da dívida pública, e que a gente de esquerda e unidade é
irredutível em defender que não é possível seguir pagando, porque, na verdade, essa dívida ela só serve para alimentar os bolsos dos bancos imperialistas e arruinar as condições de vida da população. Então, eu acho que isso é um elemento que é profundamente valioso, que é radicalmente distinto do que é fazer uma frente com PDT, Rede e PSB, né? Bastante concretamente. Eu acho que é válido também mencionar, por exemplo, os direitos das mulheres. Inclusive porque agora na Argentina está se abrindo uma forte batalha pela legalização do aborto. Em 2018, as mulheres arrancaram a meia sanção, isso significa que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas não foi aprovado no Senado, tanto por conta da atuação consciente da igreja, quanto pela ajuda do peronismo. E agora, na verdade, está uma batalha muito forte, inclusive estou aqui com o meu lencinho, porque as mulheres estão voltando para as ruas e, inclusive, o peronismo está querendo aprovar um projeto que retira elementos que o projeto de 2018 tinha, que são direitos que são bastante básicos. E, assim, não tem como você defender o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, não tem como você defender anticoncepcionais gratuitos e de qualidade para todos, educação sexual e aborto legal, seguro e gratuito, aliado com aqueles que se declaram abertamente e continuamente contra os direitos das mulheres. Inclusive, durante a campanha foi bastante escandaloso, porque em um dia teve uma reunião com bispos católicos e no outro com representações evangélicas. E assim, acho que uma coisa que a esquerda minimamente tem que ter entendido é que igreja e Estado são assuntos separados. E para onde estava caminhando era contramão disso. Combinado com isso, que eu acho que é bastante importante ressaltar, é justamente a carta de apoio de empresários que o Boulos recebeu. Foi na sexta-feira? Foi, né? Acho que na quinta. Ou na quinta. Bom, muito em cima, né? Do segundo turno, o Boulos recebeu uma carta de apoio escandalosa de empresários dizendo que apoiariam e que veem ele como uma boa referência e uma boa saída, que ele não é tão radical assim. Tipo assim, um nível que tinha gente como o Luiz Reingants Barbieri, que é um empresário do agronegócio, que foi presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e um cara que chama Eduardo Moreira, que foi sócio do Banco Pactual de Investimentos e fundador da Plural Capital. Tipo assim, não, tem um cara, o Bresser Pereira apoiou, que é o autor do Plano Bresser do governo Sarney e foi ministro da Reforma de Estado, do FHC. Então, assim, não é aliado com esses setores que a gente vai poder defender os direitos da classe trabalhadora. Não é aliado com esses setores que a gente vai derrotar o golpe institucional ou justamente e derrotar os ataques que estão por vir. Então, acho que é bastante distinto no sentido também que a Frente de Esquerda dos Trabalhadores cumpre um papel e de questionar e de, inclusive, exigir que as centrais sindicais convoquem paralisações nacionais para barrar os ataques. E o que acontece é que hoje a gente viu durante as eleições municipais o quão grudado ao PT e ao PCdoB o pessoal estava. O PT dirige a CUT, que é a maior central sindical do Brasil, e o PCdoB dirige a CTB, que é a segunda maior. E que estão numa trégua eterna. Todos os dirigentes sindicais estão tendo direito à quarentena, enquanto a classe trabalhadora leva no couro e vê seus familiares morrerem. E vê o desemprego subindo cada vez mais, e vê o absurdo que está você comprar 1 quilo de arroz. E a Frente de Esquerda dos Trabalhadores ela é tão séria no sentido de servir efetivamente para impulsionar a luta de classes e para dar vazão às lutas dos trabalhadores, que, inclusive, nesse sentido, se coloca integralmente na denúncia do que é a burocracia sindical. E, por exemplo, não aceita e não se cala frente aos privilégios absurdos que existem. Se a gente for pensar, inclusive, o judiciário cumpre um papel central hoje em cada um dos ataques e no aumento do autoritarismo, e os caras recebem salários absurdos, e tem bolsa terno, bolsa aluguel, bolsa água, bolsa vou dar um rolê, assim, enquanto a gente não sabe como comprar 1 quilo de arroz. E aí a FIT, inclusive, defende que todo político, todo funcionário público ganhe o mesmo salário que um trabalhador médio, uma professora. E que eu acho que também é um eixo bastante central de se pensar a atuação do parlamentarismo revolucionário e que também é bastante distinta do que é fazer uma frente com o PDT, com a Rede e com o PSB.
Sim, já que você tocou da questão dos empresários, eu queria que você aprofundasse um pouco mais por que esse tipo de postura seria inadmissível para a FIT. Assim, a gente está discutindo e está falando diretamente, quando a gente pensa em empresários, a gente está falando daqueles que vivem do suor e do sangue da classe trabalhadora e que precisam, na verdade, desenvolver formas mais profundas de exploração e mais precárias de exploração para garantir o aumento do seu lucro e garantir a sua dominação. Todo o interesse deles é justamente fazer com que a classe trabalhadora se mova o menos possível, esteja passivizada ao máximo possível e aceite cada um dos ataques de boquinha fechada e agradecendo. São literalmente aqueles que vivem da exploração da nossa força de trabalho. E, nesse sentido, os interesses deles são diametralmente opostos aos nossos interesses. Tem uma frase que o próprio Boulos falou durante a campanha, que é que quem paga a banda escolhe a música. É isso? É isso. Quem paga a banda escolhe a música. Bom, se o empresário está te apoiando, ele vai determinar quais diretrizes políticas você vai levar adiante. E, concretamente, o que estava sendo levado adiante era, inclusive, promessa de manter as organizações sociais, as OS e elementos de privatização. Então, acho que vai bastante nesse sentido, no sentido de que a independência política da classe trabalhadora ela é central para que ela possa batalhar pelas suas próprias saídas e para que ela deixe de pagar a crise. O próprio Marx e o Engels falam, né, que o Estado é o balcão de negócios da burguesia, e ele literalmente funciona dessa forma. E se o Estado já é isso, se você atuar por dentro do Estado aliado com os empresários, primeiro que a nossa atuação é justamente, enquanto parlamentares revolucionários na Argentina, está vinculada a potencializar a luta extra-parlamentar. Mas numa atuação que você já está se propondo governar com um partido como o PDT, o PSB e a Rede, então você não dá a serviço de fortalecer a luta da classe trabalhadora. Pelo contrário. Sim. Uma coisa que teve em debate nessas eleições municipais é a questão do termo radical, onde que o Boulos se falava abertamente que não era um candidato radical. Posso dizer que a FIT tem um programa radical para responder os problemas dos trabalhadores e do povo pobre? Com certeza. Eu acho que a questão é que a FIT ela busca levantar um programa para que os capitalistas paguem pela crise, não a gente. Então, definitivamente, é um programa que busca se enfrentar com o conjunto do regime capitalista e defender uma saída que só vai poder ser imposta pela luta de classes. Inclusive, por isso é tão central, inclusive no Brasil, a gente fazer uma reflexão sobre como justamente querer se colocar no sentido de combater o regime do golpe institucional significa querer construir uma esquerda que batalhe por uma frente única operária e que busque fazer com que na luta de classes a gente possa conquistar, barrar os ataques que estão vindo e poder se auto-organizar para poder avançar no sentido. E combinado com isso, tipo, pensar o lance de defender um programa que seja radical, eu acho que ajuda a gente a pensar também que programa defender em relação ao próprio golpe institucional no Brasil, assim. Porque a gente tem um regime ultra degradado, e, ao mesmo tempo, a gente é bastante consciente de que os trabalhadores, a vanguarda de trabalhadores, não tem, hoje por hoje, a ideia de fazer uma revolução proletária na cabeça. Mas que sim ou sim é sentido o quanto cada um dos nossos direitos democráticos são atacados, são profundamente atacados, e nesse sentido, a gente, do MRT, defende uma Assembleia Constituinte livre e soberana, para que efetivamente se possam eleger delegados por bairro, por local de trabalho, que possam fazer eles mesmos as leis e definir como que vai se organizar o orçamento, definir com quem vão ficar as terras. Inclusive, hoje e ontem, aqui no RN, tem uma reserva da Mata Atlântica, um restinho de Mata Atlântica que está sendo destruído por chamas,
que são claramente uma atuação do agronegócio, que é uma terra que, inclusive, é indígena, mas não é demarcada. E, por exemplo, numa Assembleia Constituinte livre e soberana, a gente poderia votar que é necessário parar imediatamente o avanço do agronegócio para que ele deixe de destruir as nossas matas e defender uma reforma e uma revolução agrária. E isso teria que ser imposto também pela luta de classes, porque os capitalistas não vão deixar a gente aprovar nada que fira e interfira nos seus lucros. Mas a questão é justamente como defender o programa que possa fazer com que o que existe de consciência mais avançada hoje, de necessidade de defender os direitos democráticos, possa avançar para contrapor diretamente as necessidades da classe trabalhadora, do povo pobre, dos setores oprimidos, com o que a burguesia quer passar por cima das nossas cabeças. E esse regime também. Então, eu acho que o lance de pensar justamente o que é essa questão de um programa radical é justamente pensar um programa que possa avançar nesse sentido e que tenha independência de classe. Outra coisa que sempre me chamou a atenção na FIT é a questão do combate aos privilégios, né? A questão de todo deputado, ganha o mesmo salário de um professor, né? Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso. E isso é uma reivindicação que é muito concreta, né, Gui? Tipo, é muito você virar para qualquer pessoa e falar assim, os caras são... Inclusive, é impressionante, porque as experiências que a gente tem, levando apoio nas greves, por exemplo, na greve dos Correios, era muito concreto o quanto as condições de vida do general Floriano ou do juiz que derrotou a greve dos Correios, atuou para derrotar a greve dos Correios, é radicalmente distinta da vida dos trabalhadores, ainda mais os trabalhadores sendo atacados. E aí a questão do combate aos privilégios é uma questão muito sensível, muito concreta, porque é óbvio que os bairros onde a classe trabalhadora, onde a gente mora, são radicalmente distintos do que os condomínios de luxo absurdos, onde, inclusive, nossos irmãos de classe são explorados. E aí eu acho que realmente é um dos elementos bastante valiosos da frente de esquerda dos trabalhadores, que é justamente o fato deles entregarem o salário deles, eles ficarem com uma parte do salário que corresponde ao salário de um trabalhador médio, e todo o restante ir para o apoio às lutas sociais, servir para a luta de classes também. Então, inclusive, nesse sentido. E também fizeram projetos de lei, apresentaram os projetos de lei nesse sentido, que foram repudiados pelo conjunto dos políticos burgueses, mas que são muito valiosos para conseguir escancarar qual que é o caráter de classe do Estado e dos seus representantes. Sim. Dando continuidade à entrevista, né? Você chegou a comentar, né? Que a ala golpista organizada através do Bruno Covas se fortaleceu, né, nessas eleições. Inclusive, pode-se dizer, assim, na minha opinião, que o Dória está com uma certa vantagem em relação ao Bolsonaro, né? Que tipo de unidade que a gente precisa para a gente derrotar o Bruno Covas, Dória e também o Bolsonaro? Acho que isso é a pergunta de ouro, né, Gui? Que justamente acho que o que a gente precisa para poder derrotar esses representantes do regime do golpe institucional e o conjunto dos ataques que estão vindo para cima da gente, mais do que nunca é necessário de uma frente única dos trabalhadores com as mulheres que gritaram por justiça por Mari Ferrer, que passou por aquela situação absurda nas mãos da justiça burguesa. Ao mesmo tempo, justamente com as LGBTs, que ainda vivem no país, que é recordista nos assassinatos LGBTs, as negras e negros que se indignaram com o assassinato do Nego Beto em Porto Alegre, que inclusive apoiaram, foi muito forte as manifestações que aconteceram em Porto Alegre em repúdio ao assassinato, e os camaradas que estavam lá participando das manifestações, eles contavam que eles estavam lá puxando palavras de ordem, a polícia começou a reprimir, e as pessoas abriam as próprias casas para entregar pedaços de madeira e pedaços de pedra para ajudar na resistência contra a repressão policial. Uma unidade que junte os trabalhadores com as mulheres, com as LGBTs, com as negras e negros, com as indígenas, que inclusive estão lutando por justiça por Ana Beatriz, uma menina de 5 anos que foi estuprada e assassinada.
É só com a unidade, justamente, da classe trabalhadora com os setores oprimidos que a gente pode ser capaz de derrotar esse regime golpista. E é nisso que a gente da MRT aposta com todas as fichas e com todas as nossas forças militantes, inclusive. Acho que é bastante importante também mencionar a greve que está acontecendo agora, né? Na SEB, a Companhia Energética de Brasília, contra a privatização. E colocar, inclusive, que é central que o conjunto da esquerda queira apoiar ativamente essa greve, que frente ao que aconteceu no Amapá, tem que ser uma greve exemplo de como lutar contra a privatização e também uma manifestação concreta do que esse regime do golpe quer. O Amapá, ele é uma face crua do que o regime do golpe tem preparado para a classe trabalhadora. E para lutar contra isso, só unificando a nossa classe com os setores oprimidos, numa frente única operária fortíssima, com sindicatos que são dirigidos pela CUT-CTB, deixando a trégua com o governo de lado para organizar uma resistência que seja real, contra todos os ataques, contra as reformas que estão em curso, né? E nesse sentido, a gente do MRT, a gente se coloca muito no sentido de se colocar na linha de frente, de lutar contra cada ataque aos nossos direitos democráticos, e é necessário e central reagrupar a vanguarda em base a um programa de estratégia socialista, que a gente possa efetivamente superar a conciliação de classes do PT, o PT pela esquerda, e dar passos para a construção de partido revolucionário no Brasil que batalhe por essas ideias e que, inclusive, batalhe por esse programa que a gente discutiu, né? Que é um programa para que os capitalistas paguem pela crise, não a gente. Marie, antes da gente continuar, eu queria agradecer ao André Bontempo, Marcela Campos, Yaci Maria, William Garcia, Barraca Pé de Galinha, que é um amigo meu daqui de São José, Renata Munim, Rosa Fertove, Virgínia, João Gabriel Vicente, Sérgio, Leandro, Luciano, Ximene e Ludmila. E quero agradecer as pessoas que curtiram e que estão assistindo esse vídeo, né? É bastante importante. Leiam os artigos da Ximene Ludmila aí que está assistindo a live, porque ela é braba na questão de parlamentarismo revolucionário, assim, uma das principais cientistas sociais do Brasil para essa discussão. Bem interessante. Sim. Inclusive coloco, né, para acender a luz aqui, né? Inclusive eu coloco que é bastante importante ter intelectuais que pesquisam e estejam a serviço, né, da classe trabalhadora e que seja ativo. Então, parabenizar a Ximene por esse trabalho e espero ter a oportunidade de ler o trabalho que ela fez, né? Dando continuidade, né? Você falou, né? Acho que seria interessante a gente aprofundar aqui, né? A questão do parlamentarismo revolucionário, né? Queria que você explicasse o que significa a atuação do parlamentarismo revolucionário, o que o Lenin se propunha em relação a isso. Seria interessante a gente, embora a gente está quase acabando a live, seria interessante a gente entrar um pouco nesse tema. Sim, com certeza. Então, o que o Lenin colocava em discussão em relação ao parlamentarismo revolucionário estava bastante vinculado ao que ele colocava em discussão em relação ao que precisa ser um militante revolucionário de conjunto no sentido de pensar os tribunos do povo. E a localização do parlamentar justamente como onde os olhos da vanguarda vão estar voltados para, justamente por ser os processos decisórios. E como, na verdade, estando justamente num espaço onde a atuação parlamentar permite com que chegue em audiências muito mais amplas, utilizar esse espaço para estar a serviço de, literalmente, ao serviço, submeter o mandato para a luta extra-parlamentar, colocando ela integralmente a serviço das lutas que estão ocorrendo. E ele colocava bastante no sentido da capacidade de conseguir captar cada detalhe, cada expressão do que é a brutalidade desse sistema de miséria que a gente vive e conseguir voltar ele para a necessidade de se enfrentar contra o regime capitalista, para poder servir efetivamente como um ponto de apoio para a organização dos trabalhadores.
inclusive no sentido não do mandato parlamentar, porque várias vezes quando a gente pensa essa discussão, a primeira coisa que vem à mente é como se o parlamentar tivesse a responsabilidade de ser o sujeito completo para dirigir as massas que sejam passivas e que não pensem com a própria cabeça. E a questão é que o sentido do Tribuno do Povo para Lenin é o exato oposto disso, na verdade. É justamente batalhar para que os trabalhadores entendam que só por meio da sua própria organização e só por meio da sua própria luta eles vão ser capazes de fazer com que eles se organizem para derrotar os capitalistas, para derrotar o Estado burguês. E os parlamentares revolucionários cumprem um papel central de poder ocupar esse espaço para batalhar pela consciência de setores de massas nesse sentido. Então, acho que é uma experiência bastante valiosa, assim, da Miriam Bregman, do Nicolás Del Canho, da Rendrina Bari, da Natália Seligra. Inclusive, eu lembrei agora de um elemento que eu esqueci, que é justamente que da questão da rotatividade, de não ter uma lógica. O Raul Godoy, por exemplo. Raul Godoy é um dirigente do PTS que foi deputado estadual em Neuquén, foi muito, muito bem eleito, tem muita confiança dos trabalhadores, é um cara que, coloca todo o seu esforço a serviço da luta de classes, e ele terminou o mandato, e aí o que ele foi fazer? Voltar a produzir azulejo na mão. Ele voltou para a linha de produção. E eu acho que isso é um elemento que é bastante importante de pensar o que é o parlamentarismo revolucionário e o combate aos privilégios também. E é um elemento também bastante importante de pensar o que é ser tribuno do povo, porque não é possível ser tribuno do povo por fora de entender os dilemas da classe operária e a necessidade de voltar esses dilemas justamente contra a ordem capitalista de conjunto, assim. Eu separei aqui uma citação que o Lenin está debatendo a questão do caráter do tribuno do povo, que é do que fazer. É rapidinho, é bem curtinho. Vou ler rapidinho, tá? Tá. O ideal social-democrata não deve ser o secretário de Trade Union. Trade Union eram os sindicatos ingleses que se atinham à luta sindical, à luta por salários, melhores condições de trabalho, mas não avançavam esse questionamento contra o regime capitalista. Mas o tribuno do povo que sabe reagir contra toda manifestação de arbitrariedade e de opressão, onde quer que se produza e qualquer que seja a camada ou a classe social atingida, que sabe sintetizar todos esses fatos para traçar um quadro de conjunto da brutalidade policial e da exploração capitalista, que sabe aproveitar cada detalhe para expor perante todos suas convicções socialistas e reivindicações democráticas, para explicar a todos e a cada um o alcance histórico mundial da luta emancipadora do proletariado. Acho que isso é muito chave, porque, inclusive, o próprio fortalecimento do bonapartismo institucional, que a gente viveu agora nessas eleições municipais, e o nível de adaptação que se expressou na esquerda, coloca para a gente que está participando dessa discussão e que quer justamente fazer com que os capitalistas paguem pela crise de fato, uma tarefa histórica que é muito fundamental, que é justamente buscar batalhar ativamente por essas ideias e pela construção de partido revolucionário no Brasil, assim, para poder efetivamente a gente ser milhares que queiram atuar como tribunos do povo dentro do parlamento, mas fora do parlamento também, justamente fortalecendo a luta extraparlamentar e defendendo um programa que possa arrancar as nossas necessidades e fazer com que as massas se enfrentem os capitalistas. Isso passa por toda a discussão de frente única e tudo mais. Mas eu acho que é muito forte para pensar justamente o que esse momento que a gente está vivendo nos convida a querer usar fazer. Até porque o Yuri Tonelli escreveu um texto ontem sobre o resultado das eleições municipais, toda a ilusão que estava gerando, e ele colocou muito fortemente isso, assim. A gente tem que ser otimista frente ao cenário que a gente está vivendo, porque é 2020, é o ano da maior mobilização social da história dos Estados Unidos, gritando vidas negras importam e sem justiça, sem paz. Então isso tem que estar latejando dentro da gente. Tem que estar latejando a força dos trabalhadores peruanos, da juventude peruana que incendiou o país, questionando o conjunto do regime fujimorista. Tem que ser o sangue que ferve, como da juventude chilena, que abriu o caminho para a revolta e entendendo que só com a classe operária à frente a gente vai poder derrotar os capitalistas. E eu acho que conhecer a experiência do parlamentarismo revolucionário é também um convite a pensar essas tarefas e como batalhar por elas, né?
Sim. Marie, estamos aqui encerrando, né, a entrevista. Primeiramente, eu quero agradecer profundamente por ter participado. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas, foi bastante rica Oh, meu mesmo. Deus. Foi, Obrigada pelo convite. foi bastante, inclusive, importante politicamente ter feito isso, né? E passo para vocês, para você a consideração final. Posso fazer 2 convites, Gui? Eu queria fazer 2 Pode? convites. O primeiro é para uma atividade que a gente vai fazer nessa quinta-feira. É uma plenária aberta do MRT para debater qual esquerda necessária frente às eleições. Nessa atividade vão estar a Letícia Parques, o Marcelo Pablito, a Carolina Cacau e a Flávia Vale. Acho que vai ser uma atividade muito rica de discussão. O link para se inscrever está disponível no Esquerda Diário. Tem que se inscrever lá no link para receber o link da chamada, vai ser pelo aplicativo Zoom. Vai ser às 19 horas. Esse é um convite. E o segundo convite é para o seminário Feminismo Marxismo Nordeste Espírito Santo, que a gente está organizando. A gente está indo para o terceiro seminário, que vai ser nesse sábado, às 18 horas. Vai estar a Letícia Parques e a Cris Santos, e o tema vai ser classe, raça e gênero. A gente vai buscar fazer um debate teórico mais aprofundado em torno desses temas, justamente pela centralidade de batalhar por um feminismo socialista e revolucionário nessa conjuntura. E na semana seguinte, no dia 12, a Virgínia está assistindo e eu vamos estar debatendo LGBTs e marxismo no mesmo horário. Aí, para se inscrever também, é tudo pela Esquerda Diário, pelo campus virtual. Quero agradecer muito a oportunidade de fazer essa conversa com você, Gui. Foi bastante animador conversar sobre isso com você. E tomara que a gente tenha aí novas oportunidades para debater e trocar ideia e pensar, porque, né, o futuro só pertence à nossa classe. Então, bora batalhar por ele. Sim, exatamente. Então, mais uma vez agradecer a Marie, né? Também quero deixar o convite para outras lives que eu pretendo fazer ainda nessa semana. Uma delas foi eu pretendo conversar com o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né? E o professor Cogiola, né? E acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Também muito obrigado a todos que nos assistiram, que vão nos assistir. Essa live também vai estar gravada no YouTube, né? Assim que acabar, vou passar a live para lá. Inclusive, posso passar o link da live para você, né? Então, acho que é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Tchau, obrigada.